uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas, e enxugava-lhes com os cabelos de sua cabeça, e beijava-lhe os pés, e ungia-os com o unguento. Quando isso viu o fariseu que o tinha convidado, falava consigo dizendo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que o tocou, pois é uma pecadora. E respondendo Jesus, disse-lhe: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse: dize-a, mestre. Um certo credor tinha 2 devedores. Um devia-lhe 500 dinheiros e outro 50. E não tendo eles com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Dize, pois, qual deles o amará mais? E Simão respondendo disse: tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. E ele lhe disse: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés, mas esta regou-me os pés com lágrimas e nos enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu os pés com unguento. E você diz amém. Amém. Quase esqueci de falar do meu irmão Benjamin. Atravessou a Macedônia comigo, irmãos. Nós viemos de longe, lá de Campo Grande. Está escondido aí, Benjamin é uma benção. Também pregador, cantor. Mas hoje ele só está recebendo. E por falar em receber, irmãos, eu tenho que levar essa equipe de louvor na minha igreja, meu irmão Henrique. Falei com o Alex Sinaldo já. Falei: rapaz, quando eu fizer a minha vigília lá, alguma coisa lá, tem que levar esse grupo para cantar lá, pelo amor de Deus. É uma unção tão grande que a gente sente, porque não dá vontade de ficar ouvindo a noite toda. Ainda mais quando tu vai aquele passinho ali que tu faz o negócio de aniversário. Rapaz, tu dá lugar mesmo. Tu dá lugar mesmo. Aquele rapaz no teclado é teu filho? Não, Juca. Rapaz, deixa eu te dizer uma coisa. Ou você está muito acabado, ou teu pai está novo demais. Vocês parecem irmãos, lá. Vocês parecem irmãos, velho. Não, você não está acabado, né? É um sonho na vida dele. Se eu falar que ele está acabado, no final ele compra meu DVD. Quantos querem ouvir Deus falar? Então fala para pelo menos 2 crentes que estão do teu lado. Ele vai falar contigo agora. Isso. Meus irmãos, nós estamos diante de uma narrativa bíblica bem conhecida, e diga-se de passagem, parabéns aos irmãos pela escolha do tema, pois para falar de adoração poderemos usar diversos versículos da Bíblia Sagrada, mas esta é uma passagem que nos ensina muitas coisas. A Bíblia diz que Jesus, ele vinha andando pela cidade, e Jesus vinha andando pelas ruas da cidade, realizando muitos sinais e maravilhas. A fama de Jesus começou a se espalhar pela cidade. Quando nós lemos o contexto todo, antes de chegarmos ao versículo 36, nós vamos ver que Jesus realizou proezas a caminho da casa do fariseu. Jesus tinha acabado de ressuscitar o filho da viúva de Naim, e quando ele realiza este milagre, no versículo 17 do capítulo 7, diz o texto que a sua fama, ela percorreu toda a Judéia e todas as terras que eram circunvizinhas da Judéia. Então todos falavam de Jesus, todos ouviram falar do que Jesus fazia. Até mesmo os discípulos de João Batista, diga-se de passagem o nome do nosso pastor, eles levam a notícia para João dizendo que Jesus estava fazendo milagres e
e João estava preso na fortaleza de Macaeiros. Foi onde João ficou preso por 10 meses antes de ser executado e ter sua cabeça cortada por Herodes Antipas. João, ele ouve falar daquilo que Jesus está falando devido à tamanha fama e à repercussão dos sinais e maravilhas que o Nazareno está realizando. João, até mais envolvido, ele manda os discípulos falarem, pergunta para ele se ele é verdadeiramente o Messias, se é aquele que nós estamos esperando. E quando os discípulos encontram com Jesus, Jesus reúne-os e começa a curar, começa a libertar, começa a realizar milagre e diz: vai e avisa João que os cegos veem, os mudos falam, o paralítico anda, os mortos são ressuscitados e aos pobres é anunciado o Evangelho do Reino de Deus. Quando Jesus está pregando a palavra, a sua fama já estava lá no auge do seu ministério. Todos queriam ouvir Jesus falar, todos queriam saber quem era Jesus, todos queriam estar ao lado de Jesus, todos queriam tocar em Jesus. E se tem uma coisa que é boa, é quando a gente toca em Jesus, não pela corpo, não com a mão, mas pelo Espírito, através da adoração, a gente consegue tocar nele. A Bíblia diz que um fariseu que estava ali, por nome de Simão. Simão é um nome abreviado, é a forma abreviada de se falar Simeão. Simeão, dentro do original, significa famoso, aquele que tinha fama. Simão, ele estava observando as palavras de Jesus, ouvindo os sermões que Jesus pregava. E Simão, ele, por ser fariseu e por ter uma reputação na cidade, Simão faz um convite para Jesus. E ele diz: você pode ir comigo até a minha casa? E era costume dar banquete a uma pessoa ilustre quando ela chegava na cidade. Simão faz um convite para Jesus e Jesus aceita o convite. E Jesus vai até a casa de Simão. Chegando na casa de Simão, havia um costume naquela época que quando um fariseu ou alguém de reputação na cidade recebia uma visita de alguém muito ilustre, eles não fechavam as portas da sua casa. Eles abriam as portas para que todos que passassem por fora vissem o que estava acontecendo lá dentro. A saber, o banquete estava sendo servido. Os ilustres homens que estavam ali estavam sentados à mesa, todos se banqueteando. As portas abertas levavam até aquelas casas homens necessitados e homens sem necessidade. Todos queriam ver o acontecimento. A história da tradição judaica diz que alguns mendigos entravam também naquelas casas e ficavam por detrás das paredes, esperando com que os fariseus viessem lhe dar algum tipo de alimento daquilo que estava sendo servido à mesa. E os fariseus gostavam de fazer isso, porque à medida que eles davam alimentos para os mendigos e para os necessitados, o seu ibope ia lá em cima. Foi por isso que em Mateus capítulo 6 Jesus disse: não saiba a mão esquerda que fez a direita. E quando deres esmolas a um mendigo, não toque trombeta e não grite pela rua, porque senão vocês serão honrados aqui na terra, mas deixarão de ser honrados lá em cima. Os fariseus, eles tinham mania de querer aparecer, de querer externar algo que eles não eram. E naquela medida que a porta estava aberta e a multidão querendo saber quem estava na casa do fariseu por nome de Simão, a Bíblia faz menção de pelo menos 10 Simão. Esse Simão fariseu, ele senta-se à mesa com Jesus. Na medida que eles estão se confraternizando, a Bíblia diz que aquela mulher aproveita a oportunidade da porta aberta. Ela entra na casa do fariseu e ela vai procurar o melhor lugar para se estar. Ela vai procurar o melhor lugar da casa. E qual era o melhor lugar da casa? A mesa que eles estavam sentados? Não. O sofá em que eles estavam sentados? Também não. Ela vai procurar os pés do Nazareno. E ao encontrar os pés de Jesus, ela começa a chorar. Ela começa a molhar os pés do Senhor. Ela começa a enxugar os pés do Senhor com seus cabelos, porque por ela ser uma pecadora, também dizia a tradição antiga que elas tinham que andar com seus cabelos soltos, com forma de identificação de quem elas eram. Ela não podia estar ali, mas ela quis estar ali. E ela começa a secar os pés do Senhor, secando as lágrimas. Ela pega um vaso de alabastro, quebra o vaso, derrama o coentro e começa a ungir o Senhor. Simão, ele olha para aquela atitude e pensando consigo, ele diz:
se ele soubesse quem ela era, esse camarada não pode ser profeta, porque senão ele saberia que essa mulher é uma pecadora. E Simão começa a julgar a iniciativa da mulher, e eu percebo que essa mulher está fazendo algo que Simão deveria fazer. Essa mulher está agindo de uma forma que Simão deveria agir. Porque quando Jesus entra na casa, Jesus não é recebido como hóspede. Jesus é recebido como um convidado. E havia uma diferença, depois eu vou entrar nisso. Jesus não é recebido como hóspede, ele é como um convidado. Porque o hóspede, quando chegava, ele tinha os seus pés lavados. Ele tinha a sua cabeça ungida com unguento ou com óleo. E também recebia o ósculo, que era o beijo. E cada uma dessas iniciativas demonstrava e tinha uma simbologia a ser aplicada. Então, quando essa mulher faz isso, ela está fazendo o que o fariseu não fez. Ela está agindo e realizando algo que o fariseu não quis realizar. E sendo ela uma pecadora, desperta uma repulsa no dono da casa, que era o fariseu. Ele começa a questionar. Ele começa a olhar com os olhos humanos dele e dizer: ela era uma pecadora, não era para ela estar aqui. Mas ela não estava preocupada, nem com o fariseu e nem com quem estava à sua volta. Ela só queria adorar a Jesus. Ela só queria se humilhar para Jesus. Ela só queria estar nos pés de Jesus. E aí então que Jesus ele vai utilizar de uma palavra para confrontar o fariseu. Ele vai dizer para ele: porventura, se houvessem dois devedores, um devendo 500 e outro 50, ou um devendo 10 e outro 1, e Jesus perdoasse, e alguém perdoasse a ambos as suas dívidas, quem é que o amaria mais? Ele diz: aquele tem mais perdoaria que julgaste bem, porque eu entrei na tua casa e tu não lavaste meus pés com água. Eu cheguei à sua mesa e você não me beijou. Eu entrei na sua casa, você não me ungiu. Aquele fariseu ele toma um tapa sem mão de Jesus, porque Jesus está dizendo para ele que ele não recebeu Jesus como deveria receber. Ele não estava fazendo para Jesus o que deveria fazer. E analisando essa história, eu aprendo algumas coisas com a narrativa bíblica. E se você quiser deixar a sua Bíblia aberta, eu vou explorar o texto para lhes entregar uma revelação da parte de Deus. Primeiro, eu vou voltar ao versículo 36 e vou lhe mostrar que a iniciativa desta mulher nos ensina uma coisa tremenda. A primeira iniciativa dela, o primeiro feito dela, nos ensina algo tremendo. Por quê? Diz o texto assim: e eis que uma mulher da cidade, versículo 37, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso com alabastro. A Bíblia faz questão de dizer que essa mulher, ela era da cidade. Se ela era da cidade, logo essa pecadora, ela era conhecida. Logo essa pecadora, ela também, assim como o fariseu, era famosa. Todos sabiam quem ela era e todos sabiam o que ela praticava. Todos sabiam que a sua reputação não era uma boa reputação. A reputação que ela tinha era a reputação de pecadora. Era alguém que não deveria estar ali, mas estava. Ela era da cidade. E na cidade, por ser pecadora, essa mulher ela era rejeitada. Por ser pecadora, essa mulher era discriminada. Por ser pecadora, ela era deixada de lado. Ninguém queria estar ao lado de pecador. Ninguém queria comer no mesmo ambiente do pecador. Ninguém queria segurar as mãos de pecador. Mas mesmo estando na situação de pecador, ela toma uma atitude que nos ensina muitas coisas. O lugar em que ela estava, a situação em que ela vivia, não lhe impediu de adorar o Senhor. Mesmo sendo rejeitada, ela adorou. Mesmo sendo deixada de lado, ela adorou. Mesmo sendo discriminada, ela era de canto de olho para uns, ela adorou. Mesmo alguém olhando para ela e julgando assim o seu estado, mesmo alguém olhando para ela e julgando o jeito de ela falar, o jeito que ela andar, ela disse: eu não estou preocupado com o que vocês falam, eu vim aqui para adorar. Eu aprendo com essa mulher que pouco importa o que os outros pensam a nosso respeito. Se Deus não pensa do
o nosso respeito que os outros pensam, nós temos que fazer com essa mulher. Nós temos que trazer para dentro da cidade o nosso vaso com alabastro, o nosso vaso com preto. Nós temos que trazer o nosso vaso de alabastro. Alguns só conseguem adorar no ambiente onde são aceitos. Alguns só conseguem adorar no ambiente onde são aplaudidos. Mas essa mulher adorou no ambiente em que ela era rejeitada. Mas a rejeição não foi capaz de impedir a sua adoração. A luta não foi capaz de tirar dela o espírito de adorador. Olhar para o homem e perceber que os homens, com o olhar de juiz, estão te repelindo é muito duro, é muito difícil. Mas a Lorena disse: não é eles que vão me dar o que eu preciso. Meu Deus! Não foi por causa deles que eu vim aqui. Não é por causa deles que eu vou derramar o meu unguento nos pés do Cordeiro. Eu estou aqui por causa de Jesus. E queira a cidade ou queira, seja ela aceita ou não, eu vou adorar. 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 Pega na mão desse crente abençoado e diga para ele: te aceitem ou não? Adore, 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 adore. Levante a mão dele para cima e faz aquele barulho gostoso que Satanás não gosta. E adore o Nazaré. Não importa se eu sou humilhado, eu vou adorar. E se eu fosse eu diria: eu não estou aqui por causa de você. O meu louvor não é para você. O meu glória a Deus não é para você. Os meus aplausos não são para você. Os meus gritos não são para você. Os meus pulos não são para você. As minhas lágrimas não são para você. Até porque a fariseu é morta de adoração. Tudo que eu vim fazer aqui é para Jesus. Eu só estou aqui por causa de Jesus. Todos queriam um lugar de destaque. Todos queriam os melhores lugares. Todos queriam sentar à mesa. Mas sabe qual é o aprendo com essa mulher? Que o verdadeiro adorador, quando está diante daquele que quer ser adorado, ele não procura um lugar de cima. Ele procura a parte de baixo. Porque para ele adorar não precisa de aparecer. Ele adora onde ninguém quer olhar. O verdadeiro adorador não grita nos outdoors. Ele grita dentro do quarto, no joelho. O verdadeiro adorador ele não adora no microfone. Ele adora até sem microfone. Ela não quer o melhor lugar da mesa, no sentido humano, onde todos estão vivendo. Ela quer onde ninguém está vendo. Ela desce em direção aos pés do Nazareno e diz: eu vou fazer para você, Jesus, o que ninguém fez. Meu Deus! Sabe o que ela faz? Chora. Ela expressa a sua adoração através das suas lágrimas. A sua alma está ferida, mas ela está adorando. A sua alma está doente, mas ela está adorando. E se tem
ver as lágrimas, ela diz: eu não tenho vergonha das minhas orações. Não tenho vergonha de chorar. Eu não tenho vergonha de mostrar para Jesus quem eu sou de verdade. Se eu tiver que chorar para Ele, eu choro. Se eu tiver que gritar para Ele, eu grito. Se eu tiver que bater palma para Ele, eu bato. Eu não tenho satisfação para aparecer. Eu vim aqui hoje para adorar a Ele. Eu não tenho vergonha de quem eu sou. Quem pode levantar as mãos e como um irmão para adorar a Nazaré honestamente? Eu não vim aqui pregar para fariseu. Eu vim pregar para aqueles que gostam do lugar de baixo da mesa. No lugar de baixo é para os verdadeiros adoradores que adoram em espírito e em verdade. Levante as tuas mãos, enche o teu pulmão de ar e adore ao Senhor. Ela começa a adorar, secando os cabelos, e ela está na parte de baixo. Porque na parte de cima todos querem. Está em evidência, todos querem. O verdadeiro adorador não se preocupa com a evidência. Ele gosta de adorar a Deus até mesmo no anonimato. Eu só vou pular e gritar se o cantor que for lá for famoso. Eu só vou lá cantar se o pastor botar meu nome no outdoor. Eu só vou lá pregar se meu nome aparecer no folheto. O verdadeiro adorador não se preocupa com o nome dele. Ele se preocupa com o nome de Jesus. Ele não está preocupado se ele vai aparecer, porque ele quer que Jesus apareça por ele. O verdadeiro adorador, ele entra dentro do templo e ele diz: Senhor, convém que eu diminua e que você cresça. Não importa se a minha voz é mais bonita, não importa se as minhas acordes são melhores. Eu não vim aqui para aparecer para homem, eu vim aqui aparecer para o Senhor. E aí eu me esqueço, pastor João, porque eu chego em algumas igrejas e eu percebo que Deus, pela sua misericórdia, tem nos conduzido até nos púlpitos. Deus tem nos levado a muitos púlpitos: metodista, batista, presbiteriana, missionário, Assembleia Presbiteriana da Universal. E eu percebo que há uma disputa pelos lugares maiores. É um querendo tocar mais do que o outro, é um querendo cantar mais do que o outro. Fala assim: não, eu canto mais do que você canta menos que eu. Não, você não sabe fazer isso, eu sei. Eles esquecem que tudo que ele é, que tudo que ele faz é para Deus. E fica uma briga aliada que só Jesus pode ter misericórdia. E pior que tem uns que pensam que são artistas, né? Que pega o microfone e fica cheio de... Eles esquecem que Deus não está preocupado com o que ele mostra por fora, deixa preocupado com aquilo que ele mostra por dentro. Deus não está preocupado se a voz dele é afinada ou desafinada. E diga-se de passagem, eu estava vendo um programa antes de vir para cá, e estavam aqueles meninos tudo cantando música evangélica, um programa que tem na televisão, do Ramon Gil, e todo mundo cantando, esse camarada julgando: mas você se habituou demais? Você cantou, você na hora que você gritou, você saiu do tom? Eu fui músico há 10 anos, há 4 anos eu prego a palavra. Sabe uma coisa que eu aprendi? Que Jesus não está nem aí pro tom, pro semitom. Se estiver dentro, é só a vitória. Mas se estiver fora, ele recebe do mesmo jeito. Ele que sai daqui da alma. Ele que sai aqui de dentro. Você pode não estar entendendo nada, mas eu vou falar para alguém aqui. Não interessa se você está afinado ou desafinado. Se é para Deus, meu filho, abre a tua alma, abre o teu coração e adora. Deixa eu ver quem veio para adorar. E aí ela vai fazer algo que aqui ninguém
do sopro. O sopro, você bota para fora o que está dentro. O beijo não, tu puxa para dentro o que está fora. Quando ela beija os pés de Jesus, ela está dizendo: eu quero mais um pouco de você. Eu quero do que tem em você para dentro de mim. Um pouco mais da tua unção, um pouco mais do teu perdão, um pouco mais da tua graça, um pouco mais da tua misericórdia, um pouco mais da tua unção, um pouco mais do teu poder, um pouco mais do que tu tem, que aqui ninguém tem. Ela começa a beijar, ela começa a querer, ela começa a adorar, e ela vai dizer: eu não vou sair daqui quando tu me der o que eu quero. E toma beijo, toma beijo, toma beijo. E eu te convido a fazer isso para Jesus hoje. Diga para Jesus: Senhor, eu quero um pouco mais do que tu tem para me dar essa noite. Eu não vou soprar porque eu não tenho nada para dar, mas eu vou beijar porque eu tenho muito para receber. Eu vou beijar porque eu quero ter um alto grau de intimidade contigo. Eu vou beijar porque eu quero ter mais proximidade da tua presença na minha vida. Ela começa a beijar, 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 e quando está beijando, o fariseu está olhando. E repita comigo: o fariseu não beija, mas critica quem beija. O fariseu, ele não quer mais de Deus, mas ele critica quem quer. Você já viu aquele crente mais alegre? Que se você soprar o pavio, o fogo pega, ele dá no lugar mesmo? É porque ele quer mais de Deus. Não é porque ele é menino. Não, é porque ele quer mais de Deus. E aí, infelizmente, em alguns lugares, aqui não, mas em alguns lugares, tem sempre um fariseu que fala: pra que isso? Que bobagem! Pra que machado? Pra que pular? Pra que bradar? Deus não é surdo. Deus não precisa desse grito todo para ouvir. Quem disse que você é Deus para saber alguma coisa? O fariseu, ele não fala, mas critica quem faz. O fariseu não gosta, mas critica quem gosta. O fariseu não tem coragem, mas critica quem tem coragem. O fariseu não desce, mas critica quem desce. O fariseu não adora, mas critica quem adora. O fariseu não aplaude, mas critica quem aplaude. O fariseu tem mania de apontar, mas não gosta de se apontar. E é por isso que ele vai ser confrontado por Jesus. Porque quando ele olha para aquela mulher beijando, ele diz: se ele fosse profeta, ele saberia quem ela era. E quando ele pensa que Jesus não sondava seu coração e seu íntimo, Jesus está sondando ele, dizendo: já que ele quer mostrar para mim quem ela é, eu vou mostrar para ele o que ele não é. Ela é pecadora, mas está adorando. Ele é fariseu, mas não está adorando. Ele quer expressar e verbalizar para Jesus os defeitos que aquela mulher tinha, tudo aquilo que ela fazia, mas Jesus vai usar a palavra para mostrar para ele o que ele não fazia, porque ela estava justamente fazendo o que ele deveria fazer. E aí eu vou falar a diferença de convidado e hóspede. Quando ele entra na casa do fariseu, ele entra como convidado. Por quê? O fariseu rejeita o lavar os pés, ele rejeita o ósculo e ele rejeita a unção. Lavar os pés de um hóspede era como se o dono da casa dissesse para ele: enquanto você estiver aqui, eu sou o teu servo. A casa é minha, mas enquanto você estiver aqui, eu sou o teu servo. Quem manda aqui sou eu, a casa é minha, mas enquanto você estiver aqui, eu sou o teu servo. Quando ele beijava o hóspede, ele estava dizendo: enquanto você estiver aqui, nós teremos aliança e nós teremos intimidade. E quando ele derramava o óleo sobre a cabeça, ele estava dizendo para o hóspede: tudo que é meu é teu. O fariseu não queria servir.